RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde, tempo então para as notícias. No primeiro jornal, como sempre a abrir, vamos conhecer as novidades da edição com o editor Júlio Vera Cruz Martins. O Presidente da República apela ao diálogo entre as principais forças políticas de Moçambique. Tem mantido contacto com as associações de cabo-verdianos. Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, a caminho de Côte d'Ivoire, participa na Academia, no Fórum, o maior encontro empresarial e de negócios promovido pela Confederação Geral de Empresas. Missão do Fundo Monetário Internacional acredita que o crescimento económico do país vai continuar forte. O ex-congressista da Florida, escolha do presidente eleito Donald Trump para o cargo de procurador-geral, acaba de renunciar. Conhecidos os títulos, confira agora o desenvolvimento das notícias com o editor Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. A crise em Moçambique evolui rapidamente. Os candidatos às eleições presidenciais de outubro reúnem-se na próxima terça-feira a convite do presidente Filipe Nyusi para analisar a situação pós-eleitoral. Venâncio Mondlane, apoiado pelo Podemos e que se considera vencedor das eleições, diz que está disponível para o encontro de diálogo, mas com uma agenda composta por 20 pontos que ainda hoje de manhã envia ao chefe de Estado moçambicano. Uma das questões que nós colocamos, queremos que seja um diálogo aberto. As portas têm que ser abertas ao público. Não deve ser diálogos a porta fechada, diálogos em segredo, em segredinhos, para que a gente se acerte nos nossos segredinhos sem que o povo que está lá fora saiba. Diálogos que a imprensa tem acesso a esse diálogo. Diálogo em que a comunidade, a sociedade civil tem acesso. Diálogos em que os mediadores internacionais tenham acesso. Diálogos abertos. Vamos fazer história. Vamos fazer um diálogo aberto, portas abertas. Vamos abrir as portas para o nosso povo, para saber o que estamos a debater. Para evitar aqueles diálogos que aconteceram antes, que iam a 100 rondas, 200 rondas, e o povo não sabia. Ouvia uma e outra palavra, 3, 4, 5 pontos, mas as coisas essenciais não eram dadas a conhecer ao povo. Até lá, Venâncio Mondlane apela à paralisação das principais cidades de Moçambique a partir das 13 horas de hoje, 13 horas locais, seguindo um ritual anunciado por ele próprio numa mensagem publicada nas redes sociais. Vamos começar às 12 horas, com todas as viaturas paradas e a buzinar até às 12h15. E os nossos irmãos que não têm viaturas vão levantar os seus cartazes no seu local de trabalho, no passeio, na rua, andando, onde quer que seja. Às 12h15 os carros arrancam, mas também buzinando, até às 13 horas. Às 13 horas terminam as buzinas, às 13 horas terminam os cartazes. Às 13 horas voltamos a parar, mas desta vez vai parar tudo. Vai parar as viaturas, vão parar as pessoas, vão parar as máquinas, vão parar os caminhões, vão parar os geradores, vão parar tudo no país, tudo parado, tudo que se move. Às 13 horas, nós vamos por 25 minutos, que são as 25 balas que mataram 2 jovens que serviam a este país. Das 13 horas até as 13h25, vamos cantar o hino nacional durante 25 minutos. O que ainda não está claro é se o encontro de diálogo convocado pelo Presidente da República se realiza antes ou depois da decisão do Conselho Constitucional sobre a validação ou não do resultado das eleições. As estatísticas da plataforma eleitoral Decide apontam para 27 mortos, quase 200 detidos entre os participantes das manifestações que se sucedem desde 7 de outubro.
O Presidente da República reconhece que a situação política e securitária em Moçambique é tensa desde a realização das eleições presidenciais pelo não reconhecimento dos resultados. José Maria Neves apela ao diálogo entre as principais forças políticas e revela que tem contactado as associações de cabo-verdianos residentes em Moçambique. Felizmente, a comunidade ainda está tranquila, não tem sido afetada pela crise. E apelei no sentido de manterem a serenidade, não se miscuírem nas manifestações mais violentas e respeitarem as instituições e as recomendações das autoridades. Espero que o mais rapidamente, quando possível, se resolva a situação. E vou estando em permanente contacto com a comunidade cabo-verdiana, de modo a que se mantenham afastadas das manifestações e não haja qualquer tensão e qualquer conflito com os cabo-verdianos e as cabo-verdianas na República de Moçambique. O próprio chefe de Estado moçambicano reconhece que o país vive num ambiente de pânico devido às manifestações. É uma declaração de Filipe Nunes retomada a partir do digital Carta de Moçambique. O dossiê dos transportes marítimos entre Cabo Verde e o continente africano está entre as questões que o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento leva para a reunião das organizações patronais de África Ocidental, que tem lugar domingo próximo em Abidjan. Marco Rodrigues participa como convidado na 12ª edição do Fórum CGSI Academy, o maior encontro empresarial e de negócios promovido pela Confederação Geral das Empresas de Côte d'Ivoire, e que tem lugar segunda e terça-feira da próxima semana. E obviamente que não podemos estar de fora, tendo em conta de que a missão e a ambição da Câmara de Comércio de Sotavento é efetivamente criar novos mercados para os empresários cabo-verdianos. A verdade é esta, que nós não conhecemos bem as realidades dos países que compõem a CEDEAO e estamos numa aprendizagem para tentarmos entender e compreender efetivamente as dinâmicas que existem nesta região. Em primeira mão posso dizer que há oportunidades bastantes nestas regiões e que pode servir efetivamente a alavancagem das empresas cabo-verdianas. O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento pretende discutir com os seus pares o que Cabo Verde e os demais países da África Ocidental podem fazer em comum. E o que é que nós podemos oferecer a cada um das nossas experiências e dos nossos conhecimentos em relação ao mercado. Eu tenho, enfim, em agenda a discussão das oportunidades no setor da agroindustrial, na área das indústrias, nas suas várias vertentes, as oportunidades que podemos ter em relação à exploração, na questão da formação também, que nós já temos algumas competências acrescidas, a questão do turismo também, já temos algum conhecimento que podemos alavancar e internacionalizar. Enfim, são agendas abertas e vamos discutir com muita seriedade essa oportunidade que existe realmente no mercado da CEDEAO. Marco Rodrigues realça que, mais do que algum tipo de barreira linguística, o que pode dificultar o desenvolvimento de negócios é a falta de confiança e o desconhecimento da história e cultura dos países africanos do continente. Porquê é que os italianos, os franceses, os ingleses, os espanhóis, os chineses fazem negócio em África e nós não podemos fazer? O que é que eles compreenderam que nós não compreendemos? O que é que eles acrescentam que nós não podemos acrescentar? O problema é que alguém diz-nos permanentemente e quer incutir-nos isso nas nossas cabeças de que a África é um continente de pouca confiança ou é um continente em que não se pode ter confiança. No entanto, todos os países do mundo fazem negócios com a África. Então, se todos os países do mundo fazem negócios com a África, os empresários cabo-verdianos têm que começar a pensar porque é que esses países estão interessados em operar em África e como é que eles operam em África. Em Roma, ser romano. Ou seja, o que nós temos que aprender é realmente entendermos a cultura
e entendermos os costumes de cada país e adaptarmos efetivamente as normas e os costumes de cada país. O Fórum de Negócios de Abidjan, a 12ª edição, tem como tema central que tipo de indústria de serviços é necessário para impulsionar o desempenho das economias africanas. A missão do Fundo Monetário Internacional, que está no país para avaliar a implementação dos programas de facilitação de crédito alargado e o programa para a resiliência e sustentabilidade com Cabo Verde, manteve ontem um encontro com as comissões especializadas de Finanças e Orçamento e Economia do Parlamento. O chefe da missão, Justin Tyson, acredita que o crescimento económico de Cabo Verde vai continuar forte, mas reitera que a dependência do turismo continua a colocar riscos. Miriam Lopes dos Santos. Aos deputados, o chefe da missão de avaliação do Fundo Monetário Internacional a Cabo Verde disse que o país deve estar orgulhoso da sua performance macroeconómica. Justin Tyson acredita que, de modo geral, a perspectiva é de um crescimento forte. Yes, we expect growth this year to be strong. We're still finalizing our projections for this year and next year. Sim, esperamos que o crescimento este ano seja forte. Ainda estamos a finalizar as nossas projeções para este ano e o próximo ano, mas vemos uma continuidade na forte recuperação que o país teve depois da Covid e perspectivamos que continue nos próximos anos. Mas, obviamente, também percebemos que há riscos para a economia, sendo ela muito dependente do setor, o do turismo, e quaisquer choques nos mercados de proveniência desse turismo podem gerar choques na economia cabo-verdiana. Observamos também que há riscos internos, riscos referentes ao setor empresarial do Estado, que deve ser gerido cuidadosamente no futuro. Dito isso, a performance fiscal tem sido forte nos últimos anos e deverá continuar na medida do caminho traçado pelo Governo, que deverá manter a dívida numa trajetória descendente, uma das chaves para reduzir as vulnerabilidades. Apesar da dívida externa ser alta, o chefe da missão do FMI defende que é sustentável. We see that the external debt is high. But it is sustainable. A dívida externa é alta, mas é sustentável. Mas assim como eu estava a dizer, um esforço contínuo deve ser feito para reduzir, porque é a melhor forma de criar amortecedores aos choques externos e reduzir a vulnerabilidade da economia. Há importantes reformas no que toca à mobilização de receitas através da administração e política fiscais, aponta igualmente o economista. Vemos aqui reformas importantes no que se refere à mobilização de receitas através tanto da administração como a política fiscal. São reformas importantes porque ajudam na estabilidade macroeconómica, ajudam na estabilidade fiscal e ajudam com o objetivo de reduzir a dívida. A nível das despesas, é importante continuar reformas na gestão do investimento público, especialmente melhorando a reserva de projetos disponíveis para investimentos na economia. A atual avaliação do país no quadro dos programas de facilitação de crédito alargado e do Programa para a Resiliência e Sustentabilidade será analisada pela Administração Executiva do FMI em janeiro de 2025. A sessão plenária da Assembleia Nacional continua a partir das 9, ainda com a aprovação na especialidade do Orçamento do Estado para 2025, mas também do Orçamento Privativo da Assembleia Nacional. O Governo tem rejeitado todas as propostas feitas tanto pelo PCV como pela UCID e ainda os dois partidos têm propostas a apresentar. Hoje, pela certa, vai ser dia de maratona. A Escola Universitária Católica promove hoje à tarde uma mesa redonda sobre espiritualidade e saúde mental, desafios, oportunidades e resiliência. A irmã Mira Sanches, psicóloga clínica, é uma das oradoras e vai apontar os caminhos para a prevenção e superação do stress. Daqui a pouco, agora sim, irmã Sanches. É ajudar as pessoas a perceber que a espiritualidade tem um papel muito importante na saúde mental e que quando temos essa conexão
com a espiritualidade, a nossa resiliência torna-se mais forte em termos da nossa saúde, não só mental, físico, emocional, em todas as suas dimensões. A espiritualidade não significa a religiosidade. Pouco importa a confissão religiosa que a pessoa adere, a espiritualidade tem o seu lugar na resiliência e na saúde. Isso não significa que uma pessoa que é ateu, pouco importa, como já disse, pouco importa a confissão que ele pratica ou não pratica, a espiritualidade ajuda a pessoa, porque se a pessoa não pratica, ok, a pessoa é livre de não praticar, mas certamente a pessoa acredita em algo, em alguma coisa. Pode não praticar, mas a pessoa acredita em alguma coisa. Então, por isso que digo e repito que a espiritualidade tem o seu lugar na saúde mental. A mesa redonda de hoje enquadra-se num ciclo de conferências para preparar a programação, preparar a inauguração do Centro de Atendimento Psicoespiritual São Paulo II, que se prevê brevemente. A irmã Mira Sanches está apontada como diretora executiva. A próxima palestra vai ser sobre promoção do bem-estar na família, na educação e nas relações digitais, no próximo 5 de dezembro, 2 dias antes das eleições. A terceira edição do concurso escolar de criação de vídeos, promovido pela Alta Autoridade, promovido o concurso pela Alta Autoridade para a Imigração, está em curso. É parte da campanha A Diversidade nos Enriquece, que convida os estudantes do 7º ao 12º ano a produzirem curtas-metragens que explorem as diversas facetas da imigração e o seu impacto na sociedade cabo-verdiana. A assinatura de Dina Almeida. A terceira edição do concurso escolar de criação de vídeos, promovido pela Alta Autoridade para a Imigração, tem como objetivo aprofundar a reflexão sobre a imigração e a diversidade cultural entre os jovens cabo-verdianos. Esta edição convida os estudantes a expressarem suas visões através da linguagem audiovisual, segundo Carmen Barros, presidente da Alta Autoridade para a Imigração. Tínhamos feito em 2023 uma campanha para a produção de textos literários, poesia e prosa. Fizemos ainda este ano também um concurso escolar para desenhos infantis e esta é uma terceira edição do concurso escolar para a produção de, digamos assim, audiovisuais, de vídeos. É dirigido a estudantes do 7º ao 12º ano de escolaridade, de qualquer escola pública, privada, a nível nacional, e tem esse objetivo de fazer os estudantes refletirem e aprofundarem em temáticas da imigração e da diversidade cultural. São convidados a falar o que é que a imigração traz, que contribuições a imigração traz, que desafios. A candidatura, que decorre até o dia 8 de dezembro, explica Carmen Barros, acontece de forma online no site e nas redes sociais da organização. Existe um link para fazerem a candidatura e podem submeter. Podem fazer um vídeo que vai desde 30 segundos a 2 minutos. A submissão é individual, a autoria do vídeo tem que ser uma só pessoa. Pode ser o aluno a submeter ou pode ser o professor, pode ser o encarregado de educação, mas a autoria terá que ser do aluno. Os 3 primeiros classificados serão divulgados no dia 18 de dezembro, Dia Internacional dos Migrantes. A iniciativa, que conta com o apoio do Ministério da Educação, insere-se no âmbito da campanha A Diversidade nos Enriquece, financiada pela União Europeia através do projeto Cup for Int. O Parlamento Português começa hoje a discussão na especialidade do Orçamento 2025. As questões mais polémicas: pensões, impostos, habitação, saúde, trabalho, função pública e segurança social. A Polícia Federal Brasileira recomenda o indiciamento de Bolsonaro por ter planificado o golpe de Estado há 2 anos depois das eleições de 2022 e
com 3 assassinatos em pista, entre eles o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-congressista de Florida, a escolha do presidente eleito Donald Trump para o cargo de procurador-geral, equivalente a ministro da Justiça no Ocidente, Matt Gaetz, anunciou ontem que renuncia ao cargo de procurador-geral na futura administração e diz à imprensa que o congressista norte-americano foi escolhido para a função, mas há vários dias que enfrentava forte escrutínio por alegações de que teve relações sexuais com uma rapariga de 17 anos. Mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, e o ex-ministro da Defesa Golant, e ainda o líder militar do Hamas. Fim de linha, Carlos Santos. Edição para hoje, sexta-feira, do primeiro jornal. O Júlio Vera Cruz Martins estará de novo connosco às 7h30 da manhã, agora para recuperar o essencial da atualidade informativa para este 22 de novembro. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.